Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para analisar com vocês essa patética situação que envolve o Arthur Lira perseguindo não só o deputado federal Glauber Braga, como também a sua companheira, também deputada federal, porém por São Paulo, a Sâmia Bonfim. O que é que está acontecendo? O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federais, por 10 votos a 2, decidiu aprovar o pedido de cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga, que será levado, inclusive, para votação também no plenário, junto com os outros parlamentares. E como o Glauber tem denunciado, inclusive, com uma certa frequência, sempre que ele pode, dentro de comissões, dentro do próprio Congresso Nacional, na TV e em entrevistas que ele tem concedido com frequência, o Arthur Lira escolheu o Glauber Braga como um inimigo dentro do Congresso Nacional. Tem tantos absurdos nessa situação toda que a gente poderia trazer pelo menos o que diz o artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre os princípios que o indivíduo deve ter ao trabalhar na administração pública direta ou indireta de qualquer um dos poderes. No caso do Arthur Lira, como ele é presidente da Câmara dos Deputados e deputado federal, ele está ligado ao Poder Legislativo. E lá no artigo 37 da nossa Constituição, se fala sobre alguns princípios que devam ser seguidos por pessoas que fazem parte da coisa pública, né? Da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E o que é que tem me incomodado nessa situação toda envolvendo o caso do Glauber e o Arthur Lira? Que o artigo 37 da Constituição fala o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando Arthur Lira abriu a boca, por exemplo, e disse que ele era um desafeto pessoal do ministro Alexandre Padilha, prontamente ele teria violado o que diz o artigo 37, já que, como pessoa física, o Arthur Lira pode não gostar de ninguém, ele pode não se dar bem com ninguém. Como pessoa jurídica, inclusive para quem não sabe, o candidato a vereador, o deputado federal, ele precisa registrar um CNPJ na sua candidatura. Então, quando a gente fala aqui em pessoa jurídica, entre aspas, é porque faz um sentido realmente. Ele não pode misturar o seu afeto ou desafeto em relação a algumas figuras do governo federal ou do próprio poder que ele atua ou de poderes distintos para utilizar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados para perseguir essas pessoas. O grande problema no caso do Glauber Braga, que eu acho que é o que mais chama a atenção, é que foi graças a uma decisão tomada pelo PSOL, pelo menos encabeçada pelo PSOL, que a gente teve ali as chamadas emendas PIX sendo suspensas. Por quê? Um pedido feito pelo PSOL solicitou ali ao STF que se tivesse a suspensão das chamadas emendas PIX, que era ali um derivado do que foi no passado recente o chamado orçamento secreto, e estabelecia ali, por exemplo, que você não pode ter ausência de transparência na coisa pública, até como diz inclusive aqui os princípios da administração pública, né, como a gente já leu aqui alguns minutos atrás, os princípios devem ser baseados em legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, quando você lê o que diz o artigo 37 da Constituição, ele não está falando que tem de ser um ou outro. Ele diz que tem de ter legalidade na ação dos representantes de qualquer dos poderes, ele precisa ter uma ação de impessoalidade, ele precisa ter moralidade, publicidade, que é o elemento característico da res pública, coisa pública, e também tem de ter a eficiência. O que é que o pessoal fez? O pessoal, percebendo os possíveis esquemas envolvendo ali, por exemplo, o seu Arthur Lira, o orçamento secreto que virou emenda PIX graças ao Arthur Lira, porque com a decisão tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski, ainda falando sobre o fim do orçamento secreto, ele pediu que se colocasse instrumentos de transparência, porque a lei exige que na coisa pública, na res pública, você tenha a transparência como princípio e não como exceção. Ao contrário, a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. A coisa pública ela tem que ser gerida assim. Por quê? Porque a coisa pública, como o nome já diz, república é do povo.
pertence ao povo. Então, quando a gente coloca lá um presidente da república, um deputado, um prefeito, um governador, um senador, eles estão lá representando o povo. Tão logo, precisa se ter transparência em relação às ações do povo. Por isso que você consegue chegar, por exemplo, no site do Congresso Nacional e ver quanto o deputado recebe, quanto o senador recebe, quantos funcionários ele tem, quanto cada funcionário recebe, para onde é que foram destinados os recursos. E aí o pessoal entrou com esse pedido que acabou suspendendo a emenda PIX, tá? Que inclusive o material que foi publicado lá no site do PSOL, tá? Após a ação do PSOL, STF suspende emendas impositivas até que haja transparência. O Arthur Lira tentou bater de frente com o STF. Tentou ali, inclusive, né, pautar um projeto de lei que revisa decisões tomadas pelo STF, que pune ali situações específicas envolvendo o STF, só que eles não têm força para revisar decisões do STF. Por quê? Porque não é o Congresso Nacional que tem de atuar como corte revisora de entendimento legal. Quem tem de atuar como corte de entendimento da lei é o STF, que é o órgão que salvaguarda a legislação brasileira. E o que acabou acontecendo? O Arthur Lira, percebendo que não poderia bater de frente com o STF, porque o próprio ministro Flávio Dino já pediu que a Procuradoria-Geral da República abra novamente investigação naquele esquema, lembra de suposto desvio de dinheiro público, roubalheira, envolvendo o Arthur Lira no caso das compras de equipamentos de robótica lá no estado que o Arthur Lira foi eleito deputado federal em Alagoas? Pois é, ele foi dar uma recuada. Porém, como o pessoal entrou com esse pedido junto ao STF, ele está perseguindo o deputado federal Glauber Braga. E aí o que é que me deixou muito triste em toda essa situação? Primeiro, saber que o governo federal pode fazer alguma coisa e até o momento não fez. Inclusive, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês, que é a quinta-feira, dia 12 de setembro, está sendo discutido a possibilidade de o Arthur Lira, quando deixar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, passar a ser ministro no governo Lula. Com o Arthur Lira sem força nenhuma na mão, não faz o menor sentido o Arthur Lira ter um cargo de ministro no governo Lula. Sabe por quê? O manda-chuva do PP não é o Arthur Lira. O manda-chuva do PP é um antigo aliado do governo Lula, que virou aliado do Bolsonaro, que atacou o Bolsonaro e defendeu o Lula, depois defendeu o Bolsonaro e atacou o Lula, e hoje fica meio lá e meio cá. Você pisca um lado do olho aí, né, pro bolsonarismo e tenta piscar o outro lado assim meio tremendo para o lulismo, mas não consegue, que é o senador Ciro Nogueira. É ele o grande cacique do PP. Não é o Arthur Lira. O Arthur Lira hoje tem algum tipo de relevância e força porque ele é presidente da Câmara dos Deputados. Quando ele perder esse cargo, acabou. Basta ver o caso do Davi Alcolumbre, que está lutando agora para ser eleito de novo o próximo presidente do Senado Federal. Enquanto ele esteve fora da presidência do Senado Federal, ele ficou sumido, até que assumiu a presidência da CCJ no Senado recentemente de novo, e aí as pessoas começaram a falar de novo do Davi Alcolumbre. Mas vocês não falam mais, por exemplo, com frequência do Renan Calheiros, que presidiu o Senado, vocês não falam com frequência mais, por exemplo, vocês que eu falo o povo, né? Do Eduardo Cunha, do Rodrigo Maia, porque eles perderam o poder ao deixarem o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, ou no caso dos presidentes do Senado, ao deixar o cargo de presidente do Senado. Então não faria sentido, neste momento, o presidente Lula ceder um cargo para o Arthur Lira dentro da sua pasta. E mesmo que ele acabe fazendo uma negociação para ceder uma pasta para o Arthur Lira dentro do governo dele, essa discussão do Glauber Braga tem de entrar. Por quê? Porque se o Glauber for cassado, a extrema-direita abrirá uma porta para atacar os parlamentares da esquerda que não terá precedentes. Porque o que o Glauber fez, de acordo com o que diz o Código Penal no seu artigo 25, que é um dos excludentes de ilicitudes presente também no artigo 23 do Código Penal, é legítima defesa. O artigo 25 fala o seguinte do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Lembre vocês que um membro da facção chamada MBL vivia ameaçando com frequência pessoas da equipe do Glauber Braga e o próprio Glauber Braga também. Tem áudios e vídeos circulando na internet de o próprio membro do MBL falando: encosta em mim para você ver o que vai acontecer, encosta em mim que eu lhe meto a mão, encosta em mim que vai acontecer isso, encosta em mim que vai acontecer aquilo. Então, ele representava uma ameaça para o Glauber Braga. Tanto que se o Glauber entrar com pedido junto ao STF, caso seja cassado, é provável que seja revertido. Por quê? Porque o Glauber é igual a mim, é igual a você no que diz respeito aos seus direitos também. Então, ele tem o direito de se defender quando ele está sob risco.
E o que ele fez ali é empurrar o canalha que estava lá dentro do Congresso e lá fora dar um chutinhozinho na perninha dele, é o que a lei entende de usando moderadamente os meios necessários. Agora, sabe o que é que foi desnecessário e aconteceu na Câmara dos Deputados, em uma das comissões, inclusive, não está acontecendo nada? O filho do pedófilo, né, o senhor Éder Mauro, que o pai dele, segundo denúncias apresentadas na polícia quando ele ainda era vivo, né, teria abusado de uma criança de 11 anos de idade, a mãe da criança foi presa, inclusive também junto com o pai do Éder Mauro. O senhor Éder Mauro, né, o deputado Peruquinha, candidato a prefeito lá em Belém do Pará, ele deu um tapa no rosto de um rapaz que estava lá dentro da comissão de uma das comissões, perdão, do Congresso Nacional. Até agora a gente não tem informação nenhuma do que irá acontecer com o deputado Peruquinha. O senhor Alexandre Leite, que foi o deputado que na fala do Glauber disse que se o Glauber continuasse com o tom belicoso que ele estava ali, que mesmo que o relator Paulo Magalhães não apresentasse um parecer favorável à cassação do Glauber, ele apresentaria um pedido em separado. Para vocês saberem quem é esta figura chucra e se não canalha, que atende pelo nome de deputado Alexandre Leite, deputado federal pelo União Brasil de São Paulo, ele defendeu o da Cunha que esganou a ex-noiva até ela desmaiar e gritou: desmaia aí, vá, desmaia aí. E não foi denúncia vazia, não, tem vídeo, tem áudio disso. E ele ainda mandou mensagem para a família da companheira e da companheira dizendo o seguinte: manda quem pode mais. E aí, ao perceber o que teria acontecido, e que inclusive a companheira dele à época tinha gravado tudo, ele começou a implorar que o material não fosse divulgado nas redes sociais, porque senão a vida dele estaria destruída, que ele perderia o mandato dele, que ele estaria ferrado. Mas para o deputado Alexandre Leite, que é o tigrão com Glauber e uma tchutchuquinha com o da Cunha, a vítima foi o da Cunha, porque a Betina, a ex-noiva do da Cunha, não era uma mera dona de casa. Ela era uma praticante de arte marcial e que teria desferido um golpe contra o pobrezinho da Cunha, que teria aberto o supercílio dele, inclusive com ferimentos mais graves que ela. Sendo que o da Cunha, além de ser policial, andar armado, delegado de polícia, né, andar armado, é especialista em defesa pessoal e faixa preta de judô. Mesmo com a Betina sendo ali praticante de arte marcial, ele com as próprias mãos conseguiu a esganá-la até que ela pudesse desmaiar. E aí, mesmo com o da Cunha reconhecendo que o que ele teria feito era criminoso, que ele perderia o mandato, para o canalha do senhor Alexandre Leite, aquilo ali não passava de briga de casal e que não cabe ao Congresso Nacional se meter em briga de casal, porque senão o Congresso viraria um programa de fofoca e aí teria de chamar a Sônia Abrão para poder apaziguar isso. Traduzindo, para o deputado federal da União Brasil de São Paulo, Alexandre Leite, o parlamentar tem direito de matar a mulher, porque se for uma briga entre o casal, não tem problema. Ele terá o direito de matar a mulher. E a alegação dele é que não caberia ao Congresso naquele momento julgar se o da Cunha cometeu crime ou não. E realmente não cabia naquele momento e nem cabe até hoje, senhor Alexandre Leite. O que vocês deveriam julgar é algo que você não tem, que é a conduta ética do parlamentar. E aí o que é que está acontecendo com o Glauber nesse momento? O Lira, que segundo a ex-companheira, estuprou ela, segundo palavras dela, né? O Lira forçou sexo com ela, a agrediu e a ameaçou mais de uma vez. Inclusive, tomara que ele não peça para tirar esse vídeo do ar, né? Porque toda vez que alguém fala alguma coisa sobre o caso do Lira, ele entra com um processo. Você tem de falar lá com a sua companheira, que foi ela que prestou o boletim de ocorrência falando o que você tinha feito, tá? E aí, agrediu a companheira, a abusou sexualmente, pelo que ela relata, inclusive não é Carlito Neto que tá dizendo, é a própria ex-companheira do Arthur Lira que diz isso, tá? Tá perseguindo o Glauber e de quebra tirou a escolta de segurança que a deputada federal Samia Bonfim teria direito desde quando o irmão dela foi morto no Rio de Janeiro, porque ele brigou com Glauber, segundo a Samia. Ele brigou com Glauber, sem comunicar a Samia, tirou a escolta dela, a equipe da Samia entrou em contato com o canalha chamado Arthur Lira para saber o porquê que ele teria tirado a escolta. Ele não respondeu e a Samia foi e descobriu que no dia que ele tirou a escolta da Samia, ele teve um desentendimento com Glauber. Aí eu pergunto para você que me segue aqui na Revista Fórum, como é que um gangster, e a palavra tem que ser essa mesma, tá? Como é que um gangster, porque a conduta do Arthur Lira não é de um parlamentar, é de um gangster, que tem um poder na mão, que tem a estrutura na mão e que todos aqueles que ele ofende, ele utiliza a estrutura do Estado para perseguir. Ele fez isso com o Felipe Neto, ele fez isso com o ICL, ele fez isso com a Samia e ele está fazendo isso com o Arthur Lira.
Ou melhor, com o Glauber Braga, né? Eu sou Arthur Lira. Então, se o Glauber for caçado, é a prova que o Arthur Lira é ladrão. Por quê? Porque por conta do pessoal ter entrado com um pedido para acabar com a farra do dinheiro público promovida pelo senhor Arthur Lira através das emendas PIX, o Glauber será punido. Nós do campo de esquerda precisamos nesse momento nos mobilizar. A cassação do Glauber é uma derrota para a democracia, enquanto deputados vagabundos, transfóbicos, homofóbicos, racistas, ladrões e assassinos estão dentro do Congresso Nacional nesse momento. Um parlamentar está sendo cassado basicamente por defender a própria honra e por fazer valer um direito legal seu estabelecido no Código Penal. Para finalizar a minha análise de hoje, eu queria que vocês marcassem o Glauber nas redes sociais e mandassem esse vídeo para ele, porque eu quero ser testemunha do Glauber na sua defesa. Por quê? Quando eu fiz o vídeo defendendo o Glauber na conduta que ele teve com o membro do MBL, eu citei o que o Código Penal diz no artigo 25. Duas figuras ligadas ao MBL, de forma criminosa, pegaram meu vídeo, compartilharam nas redes sociais, dizendo que eu estaria ameaçando de morte um deputado ligado ao MBL. Mentira! Eu nunca ameacei ninguém de morte. Por isso que nunca fui processado ou preso por conta disso. E a partir do momento que os membros dessa organização, que atua de maneira muito similar a uma organização criminosa pelo modus operandi, em tese, a partir do momento que eles divulgaram essa mentira nas redes sociais dele, eu passei a ser atacado, recebendo ameaças de agressão na rua e recebendo ameaças de morte, inclusive documentadas. Então, Glauber, eu estou aqui à sua disposição para ser a sua testemunha, para mostrar como é que esse grupo, que segundo o deputado federal Kim Kataguiri diz, é democrático e defende ali as liberdades. Eu fui vítima de ameaça de morte, vítima de ameaça de agressão física por parte de pessoas que apoiam esse movimento, porque eles espalharam uma mentira nas redes sociais deles. Se eu agredisse um deles, eu seria considerado criminoso também, como eles querem fazer com Glauber? Reflitam sobre isso, cobrem o Partido dos Trabalhadores, cobrem outros partidos de esquerda para que se mobilizem, porque o Glauber fica e o canalha do Arthur Lira precisa sair. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Tchau!